Existe uma dor silenciosa que cada signo carrega no amor. Uma ferida tão profunda, tão íntima, que muitas vezes nem a própria pessoa entende. Ela aparece nos detalhes, no jeito de se defender, no modo como ama, na forma como foge, no silêncio que constrói muralhas. É uma dor que molda o comportamento, define a intensidade das relações e, por mais que a pessoa tente esconder, sempre deixa rastros. Hoje eu vou te mostrar qual é essa ferida secreta de cada signo, e por que ela volta a cada relacionamento como se pedisse cura, reconhecimento e coragem. Mas antes de entrar em cada signo, existe algo que precisa ser dito. Quando falamos de ferida emocional, estamos falando de algo que não nasce na astrologia, mas na experiência humana. A astrologia apenas dá linguagem, simbolismo, interpretação. A ferida vem da infância, das relações antigas, do amor que deu errado, das perdas que deixaram marcas. Porém, cada signo reage de forma diferente a essa dor, cada um cria uma proteção, uma defesa, uma forma de lidar com aquilo que ninguém viu acontecer. E é isso que vamos explorar agora. A primeira ferida secreta que aparece no amor é a de Áries. Muitas pessoas acham que Áries é forte, independente, impulsivo, corajoso. Mas por trás dessa imagem existe um medo profundo de não ser prioridade. A ferida secreta de Áries é sentir que dá mais do que recebe, que se entrega inteiro e não encontra reciprocidade. Por isso, quando ama, Áries tenta ser intenso, presente, decidido. Mas é justamente esse excesso de entrega que o deixa vulnerável. Se Áries sente que está amando sozinho, a ferida abre imediatamente, ele se afasta, cria uma parede emocional, vira alguém frio e direto. A verdade é que Áries não teme o amor, ele teme amar e ser ignorado. E essa é uma dor que carrega em silêncio, porque admitir isso parece fraqueza para ele. Só que no fundo, Áries só queria sentir que é escolhido com a mesma força com que escolhe. Touro tem uma ferida tão profunda quanto silenciosa. A ferida de Touro é o medo do abandono. Mas não é apenas o abandono físico, é o abandono emocional, o abandono invisível. Touro sente cada mudança, cada silêncio estranho, cada afastamento sutil. Ele percebe quando alguém começa a se desligar, quando o carinho diminui, quando o olhar já não é o mesmo. E isso ativa memórias antigas de perda, insegurança ou rejeição. Por isso Touro busca estabilidade, rotina, constância. Ele tenta construir uma vida sólida porque morre de medo de ver tudo desmoronar. No amor, a ferida aparece de forma discreta. Touro fica mais ciumento, mais controlador, mais fechado. Mas por trás de tudo isso existe apenas uma súplica silenciosa. Por favor, não me deixe sozinho. Não suma quando eu mais precisar. Essa ferida é tão profunda que Touro raramente fala sobre ela. Ele prefere mostrar força, mas por dentro carrega um medo enorme de perder quem ama. A ferida secreta de Gêmeos é ser mal interpretado. Esse signo vive com a sensação de que ninguém o entende por completo. Ele muda de humor, muda de opinião, muda de energia, mas não porque é falso ou instável. Gêmeos muda porque sente demais, pensa demais, observa demais. A mente dele é rápida, perceptiva, inquieta. E isso faz com que muita gente julgue como superficialidade o que, na verdade, é defesa. Quando Gêmeos ama, ele tenta ser leve, divertido e presente. Mas se percebe que o outro não entende sua profundidade, não entende suas camadas, não entende seu silêncio, a ferida abre. Ele se sente sozinho mesmo junto. Ele se afasta não porque não ama, mas porque dói amar alguém que não consegue ver o que existe por trás do riso. A maior dor de Gêmeos no amor é sentir que precisa ser menos para ser aceito. Câncer carrega uma das feridas mais profundas, a ferida do abandono emocional. Diferente de Touro, que teme a perda física, Câncer teme o abandono afetivo. Ele sente quando o amor esfria, quando o cuidado diminui, quando o interesse acaba. Câncer percebe antes do outro que a relação está mudando, e isso o destrói por dentro. No amor, esse signo dá o coração inteiro. Mas quando não sente reciprocidade, sente que não é suficiente. A ferida secreta de Câncer é acreditar que precisa merecer o amor, como se não fosse digno de receber cuidado sem esforço. Por isso sofre em silêncio, por isso engole a dor, por isso evita confrontos. A ferida de Câncer é a ferida de quem cuida demais e recebe de menos. De quem acolhe todos, mas raramente é acolhido. É uma dor silenciosa, profunda, difícil de admitir, mas que molda todas as suas escolhas emocionais. Leão tem uma ferida que ninguém imagina, o medo de não ser visto. Esse signo parece confiante, brilhante, seguro. Mas por trás dessa força existe uma vulnerabilidade enorme. Leão precisa sentir que importa, que faz diferença, que é valorizado. Quando isso não acontece, ele sente que está desperdiçando sua energia, sua luz, seu amor. No amor, a ferida aparece quando o leão percebe que está sendo ignorado, que o outro não reconhece seu esforço, que o carinho deixou de existir. Ele se sente rejeitado, não no ego, mas na alma.
Porque Leão ama com generosidade, dá o que tem de melhor, coloca o outro no centro. A ferida secreta de Leão é sentir que brilha sozinho. Quando isso acontece, o coração dele se fecha sem aviso, e a tristeza vira orgulho. Mas no fundo, Leão só queria ser amado com a mesma intensidade que oferece. Virgem carrega uma ferida muito específica, o medo de ser insuficiente. Esse signo tenta ser perfeito, tenta acertar, tenta se adaptar. Mas por trás de tudo isso existe a sensação constante de que nunca faz o bastante. No amor, Virgem tenta demonstrar cuidado de forma prática, com gestos, com organização, com atenção aos detalhes. Mas quando se sente criticado, rejeitado ou pouco valorizado, a ferida aparece. Virgem acredita que falhou. A ferida secreta desse signo é pensar que, se o amor acabou, foi porque não foi bom o suficiente. Isso cria uma autocrítica violenta, silenciosa e devastadora. Virgem sofre calado, analisando tudo, revivendo cada palavra, cada gesto, tentando entender onde errou. E no final, se culpa mais do que deveria. É uma ferida que nasce do perfeccionismo e cresce na falta de reconhecimento emocional. Libra carrega uma ferida escondida atrás da busca constante por equilíbrio. Muitas vezes se fala que Libra odeia conflitos, que Libra foge do caos e faz de tudo para manter a paz. Mas ninguém imagina o quanto isso custa emocionalmente. A ferida secreta de Libra é o medo profundo de decepcionar. Libra teme magoar, teme frustrar, teme ser causa de sofrimento para alguém que ama. Por isso adapta-se demais, cede demais, ignora sua própria dor para preservar vínculos que talvez nem mereçam tanto sacrifício. Quando Libra ama, entrega presença, entrega diálogo, entrega suavidade. Mas quando percebe que está carregando a relação sozinha, a ferida se abre. Libra sente que, se reclamar, vai ser vista como exagerada, se pedir algo, por ser exigente, se confrontar, será acusada de ser dramática. Então ela cala, engole e tenta equilibrar tudo. O que ninguém vê é que essa busca eterna pela harmonia muitas vezes destrói sua própria paz interior. Libra dói por medo de decepcionar quem nunca se importou em decepcioná-la. Escorpião tem uma ferida tão intensa quanto sua energia. Afinal, esse signo sente tudo em profundidade, inclusive as dores que ninguém admite sentir. A ferida secreta de Escorpião é a traição emocional, não necessariamente física. Escorpião teme confiar e ser enganado. Teme entregar a alma e receber mentiras. Teme se despir emocionalmente e depois ser abandonado. Sua intensidade nasce da vontade de viver relações verdadeiras, profundas, leais. Quando ama, Escorpião oferece proteção emocional, entrega devoção, entrega presença completa. Mas quando percebe que o outro é raso, inconfiável, distante, a ferida se abre de forma violenta. Escorpião se retrai, se fecha, se transforma em silêncio. E quando isso acontece, ninguém consegue acessar seu coração de volta com facilidade. A ferida secreta desse signo é a dor de sentir que abriu portas internas para alguém que não soube entrar com cuidado. Por isso a maioria das pessoas nunca vê a vulnerabilidade real de Escorpião. Ele não teme perder alguém, ele teme perder a si mesmo dentro de alguém. Sagitário parece livre, alegre, desapegado. Mas essa imagem esconde uma ferida profunda, o medo de aprisionamento emocional. Sagitário teme amar alguém que o controle, que o diminua, que o limite. Esse signo precisa de espaço para crescer, aprender, experimentar. Mas, quando se apaixona, entrega uma parte enorme de si. E é exatamente aí que a ferida se manifesta. Sagitário teme que seu amor seja usado contra ele. Teme perder sua liberdade. Teme mudar sua essência por alguém e depois perceber que não recebeu o mesmo em troca. A ferida secreta desse signo é a dor de se sentir preso em vínculos que não respeitam sua alma inquieta. Por isso, quando sente que está sendo sufocado, Sagitário foge. Não foge porque não ama, mas porque teme desaparecer dentro de uma relação. A verdadeira luta interna de Sagitário é equilibrar entrega e autonomia. E quando não consegue, sofre em silêncio, acreditando que sempre precisa escolher entre amor ou liberdade. Capricórnio tem uma ferida silenciosa que raramente é falada, o medo de não ser suficiente emocionalmente. As pessoas veem Capricórnio como forte, racional, ambicioso, frio. Mas ninguém percebe que, por trás dessa imagem, existe uma vulnerabilidade profunda. Capricórnio acredita que precisa merecer amor através de esforço. Ele carrega na alma a sensação de que afeto se conquista com responsabilidade, trabalho, proteção e estabilidade. Quando ama, Capricórnio cuida de forma prática, resolve problemas, sustenta o outro. Mas quando sente que o parceiro quer mais emoção, mais intensidade, mais demonstração, ele se sente inadequado. A ferida secreta desse signo é achar que nunca corresponde ao que o outro deseja emocionalmente. É uma sensação constante de insuficiência afetiva. Por isso Capricórnio muitas vezes ama calado, ama em silêncio, ama fazendo.
E quando suas demonstrações não são vistas, ele se fecha ainda mais. Não por orgulho, mas por medo. O medo de mostrar o que sente e não ser valorizado. Aquário tem uma ferida particular que ninguém imagina à primeira vista. É visto como desapegado, distante, racional demais. Mas a verdade é que Aquário teme um tipo específico de dor, a perda da individualidade. Ele sabe amar, sabe ser leal, sabe ser parceiro. Mas tudo isso precisa vir com liberdade emocional. A ferida secreta de Aquário é a sensação de não ser compreendido. Ele pode amar profundamente, mas se sente solitário quando percebe que suas diferenças são vistas como defeitos. Aquário sofre quando suas ideias são ridicularizadas, quando sua visão de mundo é reprimida, quando seus sentimentos são minimizados. Por isso constrói paredes emocionais invisíveis. Ele mantém distância não por frieza, mas por autopreservação. No amor, Aquário teme ser engolido por expectativas alheias. Teme se moldar demais, perder seu brilho único, deixar de ser quem é. E ao mesmo tempo teme admitir isso. A ferida secreta de Aquário é ser amado apenas pela superfície, enquanto seu interior permanece desconhecido. Peixes, por sua vez, carrega uma das feridas mais sensíveis de toda a roda zodiacal, a dor de amar mais do que recebe. Pisces ama de forma espiritual, profunda, intuitiva. Sua entrega é quase sempre maior do que a do outro. Peixes acredita no amor como redenção, como cura, como retorno do que há de melhor no mundo. Mas isso torna vulnerável. A ferida secreta de Peixes é sentir-se usado emocionalmente. É perceber que dá demais, que acolhe demais, que perdoa demais. E, no final, é deixado de lado quando o outro já não precisa de tanta atenção. Peixe sofre em silêncio porque acredita que amar é sua missão. Ele não sabe amar pouco. Mas é justamente por isso que carrega uma dor gigante, a de perceber que nem todos têm a mesma capacidade de entrega. Quando alguém quebra sua confiança, Peixes não se desfaz apenas do vínculo. Ele questiona sua própria essência. A ferida secreta desse signo é o medo de que sua sensibilidade nunca encontre reciprocidade verdadeira. Agora que você ouviu essas feridas, talvez tenha percebido algo importante. Cada signo se protege de um jeito, mas todos carregam uma dor parecida. A dor de amar e temer não ser amado na mesma medida. A dor de entregar o que tem de melhor e, no fim, receber pouco ou nada. A dor de sentir que precisa se esconder para ser aceito. Essa é a ferida universal do amor. A astrologia apenas mostra onde ela dói mais, onde ela se esconde, onde ela se repete. E entender isso não serve para culpar o outro ou justificar comportamentos, mas para iluminar o ponto onde precisamos de cura. Antes de seguir para as interpretações mais profundas da parte 3, eu quero que você pare por um instante e reflita. Qual dessas feridas descreve suas experiências amorosas? Onde você se reconheceu? Onde você percebeu que se repete? Onde você sente que dói há anos e nunca conseguiu colocar em palavras? Escreva nos comentários o seu signo e a parte do vídeo em que você se identificou. Eu leio todas as histórias porque cada experiência só ajuda a construir este canal como um lugar de acolhimento. E lembre-se, a ferida não define você, ela apenas revela onde sua alma está pedindo atenção. Na parte 3, nós vamos aprofundar o significado psicológico dessas feridas, entender como elas se formam e, principalmente, como o comportamento no amor de cada signo é moldado por elas. Se você quer verdadeiramente compreender por que ama assim, por que atrai certos padrões e por que se machuca repetindo histórias, não perca a próxima parte. Ela vai te tocar profundamente. Quando entendemos a ferida de cada signo no amor, começamos a enxergar um padrão que vai além do zodíaco. As feridas emocionais não surgem apenas por causa dos signos, mas se manifestam através deles. Cada energia reage de um jeito, cada temperamento se protege como consegue, cada coração cria suas próprias barreiras. Na parte 3, nós vamos aprofundar por que essas feridas existem, como elas se formam na alma e de que maneira moldam nossos relacionamentos sem que percebamos. E talvez, ao ouvir isso, você entenda não apenas o seu signo, mas a si mesma, suas escolhas, seus medos, seus silêncios e tudo aquilo que você guardou por anos. Para começar, precisamos reconhecer uma verdade. No fundo, todos nós aprendemos a amar através das dores que vivemos. Não importa se você é de Áries, Virgem, Sagitário ou Peixes. As experiências que marcaram sua vida moldaram o jeito como você entrega o coração hoje. A astrologia apenas mostra onde essas experiências deixam marcas mais profundas, onde a sensibilidade é maior, onde os medos se escondem, onde a alma reage com mais intensidade. Por isso é tão difícil mudar padrões. Nós amamos a partir do que aprendemos e nos machucamos repetindo o que não foi curado. A ferida de Áries, por exemplo, nasce da necessidade de reconhecimento. Áries aprende desde cedo que precisa ser forte, que precisa liderar, que precisa tomar iniciativa. Mas, quando se trata de amor, essa força vira vulnerabilidade.
Áries teme ser ignorado porque, lá no fundo, sente que só merece amor quando faz o máximo. A ferida secreta desse signo é acreditar que só será amado se for sempre o primeiro, o mais intenso, o mais presente. Esse medo cria comportamentos impulsivos, reações exageradas e afastamentos bruscos. Não porque Áries não queira amar, mas porque teme amar sozinho. É uma ferida que se manifesta toda vez que ele sente que está carregando o relacionamento nas costas. E, para curar isso, Áries precisa aprender que amor não se conquista na marrã, e sim na reciprocidade. Touro, por sua vez, desenvolve a ferida do abandono por causa da profunda necessidade de segurança. Esse signo busca estabilidade em tudo, inclusive no amor. Mas, muitas vezes, Touro teme perder o que ama antes mesmo de perder. Ele detecta qualquer sinal de afastamento, qualquer mudança de humor, qualquer silêncio estranho. E essa hiperpercepção nasce de inseguranças antigas, de momentos em que foi deixado de lado, trocado, esquecido ou emocionalmente ignorado. A ferida secreta de Touro é sentir que nada é permanente. Por isso se apega tanto, por isso quer controle, por isso tem receio de mudanças. O amor, para Touro, é lugar de constância. Quando isso ameaça ruir, tudo dentro dele desmorona. Sua cura passa por aprender que segurança verdadeira não vem do outro, mas do valor que ele próprio dá a si. A ferida de Gêmeos nasce da incompreensão. Esse signo sente demais, pensa demais, enxerga demais. A mente de Gêmeos é rápida, móvel, curiosa. Mas, durante a infância ou juventude, ele pode ter sido rotulado como difícil, confuso, contraditório ou dramático. Isso gera uma ferida profunda, a sensação de que ninguém o entende. Quando leva isso para o amor, Gêmeos teme se mostrar por completo. Ele oculta emoções, brinca para disfarçar dor, muda de assunto para não sentir demais. E, quando alguém não compreende seus silêncios ou suas oscilações, a ferida abre. Gêmeos se sente invisível emocionalmente. Para curar isso, esse signo precisa encontrar alguém que entenda suas camadas, mas, principalmente, precisa aceitar que sua profundidade é legítima, não um problema. Câncer tem uma ferida ligada ao passado. Sua necessidade de proteção emocional vem de experiências marcantes, de momentos em que não se sentiu amado da forma como precisava. Talvez cuidou demais dos outros, talvez foi o apoio da família muito cedo, talvez sentiu que suas emoções eram um peso para quem estava ao redor. Por isso, no amor, Câncer dá o que gostaria de receber. Ele entrega tudo porque teme perder quem ama. A ferida secreta de Câncer é sentir que não é suficiente. Essa crença nasce de vínculos antigos onde ele se entregou e não foi acolhido. Para curar, Câncer precisa reconhecer que merecer amor não depende de esforço, e que sua sensibilidade não é fraqueza, é potência. Leão carrega uma ferida ligada ao brilho. A dor de Leão aparece quando não é visto, quando não é reconhecido, quando sua entrega não recebe reciprocidade. Isso normalmente nasce de momentos em que sua generosidade foi ignorada, quando suas qualidades não foram valorizadas, ou quando precisou ser forte para todos e ninguém percebeu seu esforço. No amor, Leão não quer aplauso, quer parceria. Quer ser escolhido, não por vaidade, mas por merecimento emocional. Sua ferida secreta é sentir que ama mais do que é amado. Para curar, Leão precisa aprender a escolher pessoas que o veem de verdade, e não gastar sua luz com quem vive no escuro. Virgem desenvolve uma ferida muito profunda ligada à autocrítica. Desde cedo, esse signo aprende a identificar erros, a consertar tudo, a ser o mais responsável possível. Mas isso gera uma sensação constante de insuficiência. Virgem sente que poderia ter feito mais, dito mais, tentado mais. No amor, essa ferida se amplifica. Se algo dá errado, Virgem acredita que a culpa é dele. Se o amor esfria, ele pensa que falhou. Se o outro se afasta, se culpa por não ser perfeito. Essa dor silenciosa cria padrões de autocobrança que só machucam mais. A cura de Virgem está em entender que amor não é uma prova e que ninguém precisa ser perfeito para ser digno de cuidado. Libra carrega uma ferida ligada à necessidade de harmonia. Muitas vezes, em sua história, esse signo viveu situações em que precisou manter a paz à custa de si mesmo. Talvez cresceu mediando conflitos, talvez foi responsabilizado pelo bem-estar dos outros, talvez aprendeu que suas emoções geravam desequilíbrio. Por isso Libra, no amor, tenta sempre amortecer impactos, evitar brigas, dar um jeito. Mas sua ferida secreta é sentir que precisa agradar para não ser rejeitada. A cura de Libra começa quando ela percebe que não precisa se anular para ser amada, e que dizer o que sente não destrói vínculos, apenas revela quem realmente merece ficar. Escorpião tem uma ferida ancestral ligada à confiança. Muitas vezes sentiu a dor da traição, não apenas romântica, mas emocional, familiar ou de amizades. Escorpião sabe o que é entregar com intensidade e receber de volta superficialidade. Isso gera um medo profundo de repetir dores antigas. Por isso seu amor é tão denso, ele quer ter certeza de que existe verdade.
Sua ferida secreta é a de se despir emocionalmente e depois ser descartado. A cura de Escorpião está em compreender que vulnerabilidade não é fraqueza e que mostrar sua alma não deve ser um presente dado a qualquer um. Sagitário vive uma ferida ligada à liberdade. Desde jovem, ele aprendeu a se proteger da dor através da expansão, viajar, mudar, aprender, viver. Mas, no amor, isso cria medo. Sagitário teme perder sua essência dentro de uma relação que exija demais, que controle demais, que sufoque sua alegria. Esse medo faz com que ele fuja antes de tentar. Sua ferida secreta é sentir que amar significa abrir mão do que é. A cura de Sagitário nasce quando ele percebe que existe amor que soma, não que prende. Capricórnio carrega a ferida da responsabilidade. Muitas vezes teve que amadurecer cedo, segurar o peso da vida, ser forte quando queria ser frágil. Isso gera um padrão emocional onde Capricórnio acredita que precisa resolver tudo sozinho. No amor, essa ferida se manifesta como dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Ele teme não ser o suficiente e teme ser visto como fraco. A cura começa quando Capricórnio entende que pedir ajuda não diminui sua força. Aquário tem uma ferida ligada à autenticidade. Desde cedo, ouviu que era diferente, estranho, difícil de entender. Isso criou uma barreira emocional que o protege do julgamento. Mas, no amor, essa barreira se torna distância. A ferida secreta de Aquário é sentir que ninguém realmente o entende. Sua cura está em aceitar que sua singularidade não é defeito e que existe amor capaz de abraçar sua profundidade. Peixes carrega a ferida da entrega. Desde cedo aprendeu a amar muito, perdoar muito, sentir tudo com intensidade. Mas isso o machucou inúmeras vezes. Sua ferida secreta é acreditar que precisa salvar quem ama. A cura de Peixes começa quando ele reconhece que amor não é sacrifício. Agora que chegamos até aqui, é importante entender que nenhuma dessas feridas define quem você é, e nenhuma delas foi criada para te limitar. Elas surgiram para te proteger. Durante a vida, você passou por situações que te ensinaram a evitar certas dores, a se fechar diante de certos riscos, a desconfiar quando algo parecia inseguro. E esse é o papel das feridas emocionais: proteger o coração até que você tenha força suficiente para abrir novamente, para confiar novamente, para amar de novo com consciência e maturidade. Mas existe um ponto decisivo que diferencia quem continua preso no passado de quem finalmente se liberta: a coragem de olhar para a própria ferida sem medo do que vai encontrar. Quando falamos da ferida secreta de Áries, estamos falando de alguém que aprendeu desde cedo que precisava ser forte. Esse signo carrega no peito a sensação de que só merece amor quando se destaca, quando se entrega, quando toma iniciativa. Mas a cura de Áries começa quando ele percebe que não precisa conquistar amor, ele precisa permitir que o amor permaneça. A ferida dele não é falta de reconhecimento, e sim excesso de responsabilidade emocional. Áries precisa compreender que amar não é carregar a relação sozinho, e que reciprocidade é construída com paciência. Quando Áries permite que o outro também lidere, também cuide, também se entregue, a ferida começa a cicatrizar. Não porque o outro mudou, mas porque Áries finalmente entendeu que não precisa provar nada para merecer carinho. Touro, por outro lado, precisa enfrentar o medo da perda. Sua ferida secreta, a ferida do abandono, o acompanha por toda a vida. Mas é justamente essa ferida que o ensina sobre confiança. A cura de Touro começa quando ele entende que segurança verdadeira não vem do controle. Ela vem da confiança mútua. Quando Touro aprende a respirar fundo, a não antecipar fins, a aceitar que as pessoas podem ficar por amor e não por obrigação, algo dentro dele muda. Ele percebe que não está mais vivendo assustado com a possibilidade de ser deixado para trás. Ele começa a construir relações baseadas em confiança e não em vigilância. E essa mudança transforma tudo. A ferida de Gêmeos pede acolhimento. Esse signo precisa entender que sua profundidade não é demais para ninguém. Ele não tem que se esconder atrás de risos, trocas rápidas ou conversas divertidas. A cura de Gêmeos está na vulnerabilidade emocional, na coragem de mostrar que sente, que sofre, que pensa muito mais do que deixa transparecer. Quando Gêmeos encontra alguém que escuta sua alma, e não apenas sua voz, ele floresce. A ferida deixa de ser um peso e se torna um portal para conexões reais. Câncer precisa enfrentar um dos maiores desafios emocionais: acreditar que merece amor sem precisar se sacrificar. Sua ferida, a ferida do abandono emocional, nasceu da falta de acolhimento. Mas a cura começa quando Câncer entende que ele também merece ser cuidado. Quando ele aprende a dizer: isso me machuca, isso me afasta, eu preciso disso, algo dentro dele se reorganiza. A ferida começa a fechar quando Câncer percebe que não precisa carregar o mundo nas costas, que sua sensibilidade é força e não fraqueza, e que existe amor que acolhe sem pedir nada em troca. Leão precisa curar a ferida da invisibilidade. Sua necessidade de reconhecimento é legítima, mas não pode depender exclusivamente do olhar do outro.
A cura de Leão começa quando ele aprende a se enxergar com carinho, quando percebe que não precisa brilhar para ser amado. Quando o Leão descobre que sua luz é natural, e não performance, sua alma encontra descanso. A ferida começa a cicatrizar quando ele entende que merece amor constante, e não apenas admiração momentânea. Virgem precisa aprender a dissolver a autocrítica que o aprisiona. Sua ferida, a ferida de não ser suficiente, surgiu de exigências internas gigantescas. A cura de Virgem começa no reconhecimento de que ninguém ama a partir da perfeição. Amar é humano, imperfeito, falho e real. Quando Virgem entende que seus erros não o tornam indigno de amor, sua alma se expande. Quando ele se permite falhar sem se punir, ele finalmente encontra paz emocional. A ferida se cura quando Virgem percebe que sua capacidade de amar é muito maior do que sua necessidade de acertar. Libra precisa curar a ferida da decepção antecipada. Sua busca por harmonia é bela, mas o medo de decepcionar cria pesos desnecessários. A cura de Libra começa quando ela aprende a priorizar sua própria paz. Quando Libra entende que equilíbrio emocional não é sobre evitar conflitos, mas sobre ser honesta consigo mesma, algo dentro dela se liberta. A ferida começa a cicatrizar quando ela percebe que relações verdadeiras não desmoronam só porque ela expressou o que sente. Escorpião precisa curar a ferida da confiança quebrada. Sua profundidade emocional é um tesouro, mas ele teme entregá-la a quem não merece. A cura de Escorpião começa quando ele percebe que vulnerabilidade não é sinônimo de perigo. Quando ele entende que existem pessoas que sabem amar com lealdade, seu coração relaxa. A ferida se cura quando Escorpião percebe que pode abrir espaço sem medo de perder partes de si. Sagitário precisa curar a ferida da liberdade ferida. Seu medo de ser aprisionado nasce de experiências mal resolvidas, de relações onde sua alma não pôde respirar. A cura de Sagitário começa quando ele entende que existe amor que impulsiona, e não limita. Existe relacionamento que soma, não rouba. A ferida começa a fechar quando o Sagitário descobre que pode amar sem perder a própria essência. Capricórnio precisa curar a ferida da autoexigência emocional. Ele acredita que precisa ser forte o tempo inteiro, mas isso só aumenta sua dor. A cura de Capricórnio começa quando ele se permite ser vulnerável. Quando entende que amor não é projeto, e sim presença. A ferida começa a fechar quando Capricórnio aceita que pode ser acolhido, pode ser cuidado, pode ser frágil sem perder sua dignidade. Aquário precisa curar a ferida da incompreensão. Ele passou a vida acreditando que ninguém realmente o entendia, e por isso construiu muralhas. A cura de Aquário começa quando ele percebe que existem vínculos capazes de abraçar sua singularidade. A ferida se cura quando Aquário entende que ser diferente não significa ser sozinho. Peixes precisa curar a ferida da entrega exagerada. Sua sensibilidade o levou muitas vezes ao sofrimento. A cura de Peixes começa quando ele aprende a colocar limites. Quando entende que amor não precisa ser sacrifício. A ferida começa a cicatrizar quando Peixes decide se amar tanto quanto ama os outros. Agora que você ouviu as feridas e suas curas possíveis, quero que saiba algo muito importante: você não está sozinha. Independente do seu signo, todos nós carregamos marcas, todos nós vivemos dores profundas, todos nós aprendemos a amar de formas que nem sempre são saudáveis. E reconhecer isso é o primeiro passo para transformar sua vida. A ferida só continua aberta quando você finge que não existe. Mas quando você olha para ela com cuidado, com coragem e com amor próprio, ela começa a se dissolver. Não porque foi esquecida, mas porque finalmente foi compreendida. Se alguma parte deste vídeo tocou você, escreva nos comentários qual foi a ferida que mais te descreveu. Eu leio todas as histórias e respondo sempre que posso, porque este canal não existe apenas para falar de signos, mas para acolher você. E se quiser mais vídeos como este, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nada conecta tanto duas pessoas quanto o reconhecimento da própria dor. E lembre-se, a ferida não determina seu destino. Ela apenas aponta onde sua alma está pedindo luz.